Agora eu vou falar um pouquinho das principais doenças que ocorrem mais frequentemente. Mas antes eu queria fazer uma defesa aqui em causa própria para mim e para os colegas veterinários, porque é muito difícil fazer o diagnóstico de doença de ave, principalmente quando a gente não tem uma rede de laboratório para a gente encaminhar o material para fazer o diagnóstico. Além disso, a sintomatologia dos animais é muito parecida em todas as doenças. Às vezes a gente tem alguma sintomatologia que é mais indicativo dessa doença ou daquela, mas a maioria é assim, ó. A ave está triste, reduziu o apetite, as penas estão arrepiadas, teve uma queda na produção, o animal está encurujado. Então, quase toda doença acontece isso. Então, é muito difícil. Então, a gente tem que ir naquelas outras, ou a gente ter uma rede laboratorial para a gente dar o diagnóstico com mais assertividade. Primeiro que eu vou falar que é a bulba aviária, que é conhecido como gogo de caroço ou pipoca. Então, ela promove nódulos cutâneos, né, na pele, geralmente mais na cabeça, mais nessas áreas glabras, mais nessas áreas sem penas. Barbela, comissura do bico, pés, membrana entre os dedos, lesões crostosas ao redor dos olhos. E ela tem também a forma difitérica, que ela vai ter pseudomembranas no interior da boca. Você abre a boca da ave e ela tem tipo uma capa branca, a boca não, o bico, né? O bico é a boca da ave. E aí ela tem tipo umas membranas que estão ali no trato do bico para o esôfago. E aí essa é a forma difitérica. E ela também pode levar até a morte, levar o animal até a óbito. Então tem que tomar cuidado com a boca. Geralmente você vê mais assim na cabeça essas lesões crostosas cutâneas. A doença de Marek é muito comum também. Nós não temos como atuar em cima dela, é uma virose e ela pode ter várias formas de apresentação. Então a doença de Marek ela é conhecida como a doença do linfoma, mas ela tem 4 formas de apresentação. Ela pode ter a forma neural, a forma ocular, a forma cutânea e a forma visceral. Então, a dificuldade para a gente fazer esse diagnóstico. Então, na forma neural, ela pode promover paralisia nas pernas, asas, pescoço e papo, promove perda de peso, palidez, dispneia, diarreia. Na forma ocular, há um descoloramento ali da íris, fica irregular, pode causar cegueira em um ou nos 2 olhos. Na forma cutânea, tem a presença de células inflamatórias na pele, ou linfomas na pele, mas é difícil de visualizar. E na forma visceral, o curso é agudo, com alta mortalidade e incidência elevada de tumores linfóides. E aí está por dentro também você não consegue visualizar, só no exame pós-morte. Mas, em geral, o sintoma mais comum é o animal com uma queda bilateral. Um dos membros fica paralisado, mas pode também atingir os 2 membros, por conta de algum linfoma que atingiu ali o nervo. Newcastle é outra doença muito comum, o pessoal chama ela do mal de roda. Eu até comentei na aula passada que eu fiz aqui em parceria, que é a doença que a galinha dança o reggae, porque ela apresenta uma sintomatologia nervosa, o animal fica incoordenado, ele não consegue se locomover de maneira ordenada. Além disso, ele pode promover o epistótomo, que é o animal virar o pescoço para trás, e também ela pode causar alta mortalidade. Ela pode ter a forma mais branda, onde vai atingir ali 30%, 40%, mas ela pode matar 100% do plantel em até 48 horas. Então, ela pode ter essa forma muito intensa. E também pode apresentar hemorragia na traqueia e petequias, pequenas hemorragias no coração. Aqui está o epistótomo, né? Virar a cabeça para trás. Dessas que eu falei, a coriza aviária é a única bacteriana, é causada pela bactéria Avibacterium paragalinado. Ela pode promover alta morbidade, mas em geral ela tem baixa mortalidade. O que é isso aqui? Eu tenho 100 aves, vai me aparecer ali 60, 70 aves com coriza, mas vão morrer poucas. Então ela não é uma doença que ela tem uma alta patogenicidade. Ela tem uma alta morbidade, mas uma baixa mortalidade. E geralmente atinge galinhas com menos de 13 semanas. Mas isso não é uma certeza também. Ah, é batata, deu menos de... deu 12 semanas e
e 5 dias. Não pode, não. A gente, quando trata em biologia, a gente não tem certeza de nada, a gente tem maiores probabilidades. E ela pode estar associada com algum fator que baixou a imunidade. Então, o animal se estressou, não tem aqueles fatores que eu fui comentando de estresse, eles baixam a imunidade e facilitam a ocorrência da coriza. Sinais clínicos são corrimento nasal, em geral a coriza. A diferença dela para a bronquite vai ser o odor desagradável da secreção, que ela é bem mais intensa do que na bronquite. Pode apresentar também sinusite, conjuntivite, edema de face, barbela, dispneia, espio, lacrimejamento abundante. A bronquite aviária é outra doença dos seios faciais, dos seios nasais, do trato respiratório. Também é conhecido como gogo de baba. A coriza também pode ser chamada gogo de baba, porque ela fica com secreção ocular ou nasal. Causado por um vírus, coronaviridem, que é cosmopolita, ocorre no mundo todo. Também tem altíssima morbidade, já a mortalidade é muito variável. Em animais jovens fica em torno ali de 25%. Se você tem 100 animais, 25 vão aparecer com alguma sintomatologia. Já nos adultos, é mais difícil ali, ela é mais escondida. Vai ter um ali tossindo, um ali espirrando, hoje morreu uma, e é mais lento esse processo. E as fêmeas são mais susceptíveis. Porque é macho não vai ter. Não, falei para vocês, biologia, mas é mais susceptível, não quer dizer que é exclusivo. E a bronquite está relacionada a isso que eu falei, né? Tosse, espirro, descarga nasal, ronqueira. No caso dos ovos, podem aparecer ovos mal formados, ovos sem casca, ovos sem cor, diarreia. E a gumboro é a doença da bursa. Geralmente acomete mais aves jovens. Acomete o tecido linfóide. É a cloaca. É a doença que o pessoal liga para a gente e diz assim, a ave está botando a cloaca para fora. Porque ela inverte ali a cloaca, ela inflama, tem um edema, né? E ela inflama. E geralmente, como a cloaca tem várias funções na ave, né? Geralmente essa doença tem uma alta mortalidade, porque a ave defeca, a ave urina, a ave namora e a ave tem defesa imunológica através da cloaca. Então, se ela está numa condição ruim, a ave está com tudo isso em condição ruim. Então, ela tem uma mortalidade alta. Animais mais velhos, a mortalidade é menor. Sintomas: a diminuição do consumo de ração, de água, penas arrepiadas, diarreia aquosa branca ou esverdeada, prostração e apatia. Só para complementar aquilo que eu falei da dificuldade de diagnóstico, essas doenças elas podem vir conjuntamente, além de ser difícil de diagnosticar, elas podem vir associadas. E aí fica mais difícil ainda para a gente diagnosticar. E aí espero que vocês ainda estejam aí, ainda estejam acordados. O que eu tinha para apresentar era isso, e agora eu me coloco aí à disposição para as perguntas, caso haja.